Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos ao 15º Sarau Literário da Confraria dos Beletristas, evento promovido pela Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. O livro apresentado neste sarau será 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques. A palestrante deste sarau será Isabela Lubrano, formada em jornalismo pela Faculdade Casper Libero e em Direito pela Universidade de São Paulo. No jornalismo convencional, trabalhou como produtora, colunista e repórter em emissoras de rádio e TV. Desde 2014, comanda o projeto Ler Antes de Morrer, canal do YouTube e redes sociais. Em 2018 e 2019, o projeto Ler Antes de Morrer foi finalista do Prêmio Jabuti, na categoria Formação de Novos Leitores, finalista do Prêmio IPL Retratos da Leitura, na categoria Mídia. Atualmente, faz parte do elenco fixo do programa Entre Linhas da TV Cultura. Atuará como debatedor o juiz Flávio da Costa Iga, confrade vitalício número 7 da Confraria dos Beletristas do TRT da 24ª Região. Juiz titular da Primeira Vara do Trabalho de Campo Grande. Juiz auxiliar da presidência do TRT da 24ª Região. Juiz vice-diretor da Escola Judicial do TRT da 24ª Região. Doutor e mestre em Direito do Trabalho e da Seguridade Social pela Universidade de São Paulo. Professor da Escola da Magistratura do Trabalho da 24ª Região e da Escola Judicial do TRT da 24ª Região. Por favor. Vamos começar com o seu livro. Assim, dá até comichão de falar sobre esse assunto da cultura do cancelamento, que eu acho um absurdo esse anacronismo, ler com os olhos de hoje. Sim. O que o sujeito escreveu, mas enfim, vamos em 100 anos de solidão. Vamos lá? O Lovecraft, por exemplo, né, que é um autor de terror, né, ele tinha, se você vai ver a biografia dele, ele era um homem horrível, um homem detestável, admirador do nazismo, mas ele era um grande autor de histórias de terror, gente. Até hoje os livros dele são, né, enfim. Vamos lá. Todo mundo aqui leu 100 Anos de Solidão? Ah, que bom, porque vai ter bastante spoiler aqui. Vamos lá, eu quero a participação de vocês, porque tem muito assunto aqui no 100 Anos de Solidão e vai ficar muito mais rico se a gente puder trocar. Publicado em 1967, essa é a obra-prima de Gabriel Garcia Marques, que foi condecorado o Prêmio Nobel de Literatura. Essa foto foi tirada no momento da posse dele, né, lá em Estocolmo, em 1900. A atenção que o mundo estava dando naquela época a questão da América Latina, os problemas da América Latina, a realidade na América Latina. Por isso ele diz num trecho, isso é só um trechinho, tá? Eu recomendo que vocês leiam tudo, porque é muito legal, que a realidade da América Latina é uma realidade que não é a do papel, ou seja, não é só na ficção, na literatura, mas que vive conosco e determina cada instante de nossas incontáveis mortes cotidianas. E que sustenta um manancial de criação insaciável, pleno de desdita e beleza. Nós somos essa contradição eterna de destruição, loucura, morte e criação, vida e outras formas, outros caminhos. Nós somos esse caldeirão fervilhante de destruição e criação, né? Poetas e mendigos, músicos e profetas, guerreiros e malandros, todos nós, criaturas daquela realidade desaforada, tivemos que pedir muito pouco à imaginação, porque para nós o maior desafio foi a insuficiência dos recursos convencionais para tornar nossa vida acreditável. O que ele está querendo dizer é que latino-americanos não precisam recorrer aos recursos da ficção, aos recursos da literatura fantástica, porque não existem, não foram inventados ainda recursos suficientes para tornar a nossa realidade absurda realizável. Basta olhar à nossa volta o absurdo que nos rodeia, que nós criamos literatura, né, fantástica. Esse é, amigos, o nó da nossa solidão. Ele basicamente está definindo o que é essa escola literária, esse estilo chamado realismo mágico. O realismo mágico não é exclusivo da América Latina, ele tem manifestações no mundo inteiro,
vários contextos culturais diferentes e até contextos temporais. Existem muitos livros de outros séculos que podem ser considerados realismo mágico. Porém, no entanto, aqui na América Latina houve tantos autores que aprofundaram e aperfeiçoaram esse estilo que ele passou a ser muito associado conosco. E essas obras, inclusive, levaram os problemas da América Latina para o resto do mundo. Passaram a ser obras admiradas mundialmente. É graças a elas que nós não somos assim tão invisíveis, tão solitários, como o Garcia Marques estava dizendo em 1982, né? Nós estamos aqui sofrendo e o mundo não está nem prestando atenção. Tão insignificante que somos dentro do contexto geopolítico mundial. Bom, eu procurei na internet uma definição do que é o realismo mágico e tem várias, assim, não tem uma definição certinha, uma definição assim perfeita, que valha para todos e que tenha consenso. Essas são as versões que eu encontrei. O realismo mágico é o tipo de narrativa em que o sobrenatural e o mágico aparecem como coisas ordinárias, acontecimentos do dia a dia. Ou seja, não é como a literatura fantástica tradicional, em que o fantástico surge dentro de um contexto de maravilhoso, de fantástico, bruxas, monstros e tal, mas como elementos do dia a dia. Eu estou indo no mercado e, de repente, o vendeiro levitou e eu disse, desce aí, vendeiro, que eu preciso de banana, e eu segui na minha compra, na minha feira, entendeu? É como uma coisa comum e ordinária. Há limites difusos entre a realidade objetiva e a imaginação. É muito difícil dizer onde começa e onde termina alguma coisa. Tanto que, aqui no 100 Anos de Solidão, o Gabriel Garcia Marques vai trazer várias lembranças da sua infância que nos parecem fantasiosas, mas para ele, menino, aquelas lembranças mágicas eram reais. Existia um padre lá na aldeia de Aracataca que todo mundo dizia que ele tinha levitado. E ele acreditava. Todo mundo dizia. Quem que você vai questionar? Então, ele colocou aqui o padre que levita, porque era uma coisa muito natural. Ninguém falava que, isso aí é ficção, isso é imaginação, né? Então, não existe esse muro muito alto, nem muito visível, ele é bem transparente, ele é bem perfurado entre realidade e imaginação. Muitas histórias de realismo mágico têm uma intromissão de pessoas do além-vida, podem ser os mortos, os espíritos, os encantados, nos destinos dos seres humanos aqui na Terra. Então, não é que exista o além-vida num conceito religioso, como no cristianismo ou no espiritismo, né, em que existe toda uma dogmática sobre o que acontece depois da morte, tal. Não tem isso tão claro, mas existe o tempo todo a convivência entre pessoas que estão para lá, de lá da vida, e as pessoas que estão aqui. Elas estão sempre coexistindo. O tempo é circular, ou pelo menos, mesmo que não seja circular, existe um questionamento dessa racionalidade linear do tempo como algo que caminha numa linha reta, começo, meio e fim, né? Quase todas as narrativas de realismo mágico misturam isso, fazem jogos com isso, trazem o presente, o passado e o futuro de maneiras mais complexas, ou então brincam com a repetição, né? O 100 Anos de Solidão faz isso o tempo todo, brinca o tempo todo com a repetição dos destinos, a repetição dos nomes, a repetição dos mesmos erros, dos mesmos acertos, vai sempre, né, girando, é como se a vida fosse um anel, né? E outra característica que a gente encontra bastante é conexões com a realidade socioeconômica e política. Aqui na América Latina sempre vai encontrar. Quase todos os textos do realismo mágico podem ser lidos dentro dessa perspectiva, né? Vamos analisar o que estava acontecendo na Colômbia, como é a história da Colômbia, vamos analisar como que é a história do México, como estava, enfim, acontecendo a história de Cuba, todos os países que produziram grandes textos de realismo mágico. A Argentina tem grandes autores, como Cortázar, como Borges. A Argentina teve um sem número de questões socioeconômicas, políticas, ditaduras, repressões, que podem ser lidas dentro, né, dos contextos dos seus romances e tal. Eu trouxe aqui alguns exemplos aqui na América Latina de livros do realismo mágico ou fantástico, pode também ser chamado assim. O Pedro Páramo é um livro mexicano que Gabriel Garcia Marques leu. Aliás, Gabriel Garcia Marques, não sei se vocês sabem, adotou o México como sua segunda pátria. Embora ele tenha sempre escrito uma obra
colombiana, com suas questões colombianas e com suas vivências colombianas. Ele, nos anos 50, final dos anos 50, 60, se exilou no México e passou a viver lá o resto de sua vida. Ou seja, ele passou muito mais tempo vivendo no México do que na Colômbia. E ele saiu da Colômbia muito frustrado, muito desgostoso. Ele saiu perseguido politicamente durante uma das muitas ditaduras que aconteceram. E ele adotou o México. E ele leu Pedro Páramo, do Juan Rulfo, que é considerado talvez o mais importante livro da literatura mexicana no século XX. Recomendo que vocês leiam. Ele é bem interessante e ele mistura pra valer os vivos com os mortos, de um jeito que eu nunca vi antes. Aquela coisa, Fiesta de los Muertos dos mexicanos é levada às últimas consequências aqui, e a realidade também extremamente violenta, pobre, exploratória da vida rural no México também aparece. O Jogo da Amarelinha, do Julio Cortázar, é um livro que brinca com essa coisa, inclusive, ele brinca tanto com essa questão da linearidade, que ele pode ser lido em ordens diferentes. Ele é um livro que pode ser lido como um jogo. Você pode ler ele do começo ao fim, de maneira linear. Você pode ler dentro de uma determinada ordem de capítulos que o autor sugere, que é toda diferente, ou você pode ler na ordem que você quiser, porque ele vai fazer sentidos diferentes. Ele é um jogo muito interessante. O Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Amo esse livro de paixão. Se quiserem escolher um aí para começar, leiam esse. Que traz a história da família Trueba. Eu não vou ficar também fazendo resenha de todos, mas enfim. Também tem vários paralelos com a história do Chile. Também tem intromissão do mundo dos mortos no mundo dos vivos. O Ficções do Borges são várias histórias, né? Várias histórias diferentes. Opa! Foi. O quê? De economia de energia. Tá. E na linha de baixo eu coloquei os brasileiros, né? Tinha que dar um destaque aqui para o realismo mágico no Brasil. Temos Dona Flor e seus dois maridos. O Jorge Amado, ele trouxe realismo mágico em alguns trabalhos, A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, a Dona Flor, né, que também tinha um marido morto que volta, ou pode ser que não volte, pode ser que seja coisa da imaginação dele, ele deixa essa ambiguidade, né? Incidente em Antares não tem ambiguidade nenhuma, os mortos saem dos túmulos e vão jogar todos os podres na cara da sociedade ali no meio do coreto. É um livro muito legal, é o meu favorito do Érico Veríssimo, por sinal. E o mais recente, né, um grande fenômeno aí, recente, que é o Torturado. Eu sei que vocês já trabalharam com ele aqui no Saraus, né? Júlia, você não deve perder a resenha dela. Verdade. Foi brilhantemente. E ela também é muito precoce. A Júlia se apresentou para nós, ela tinha 18, 19 anos, também foi brilhante. Foi muito bem. Que bom, que bom. Depois eu preciso assistir. Está lá no canal? Eu vou assistir, então. Porque eu gostei muito. Eu assisti só um, que foi o da amiga Gênia. Não fala que ela vai se achar. Tá bom. Mas eu gostei. Você ainda vai falar que se inspirou muito na dela? Bom. Não podemos... Aliás, eu caprichei aqui na apresentação. Mas não vou falar isso para ela, não. Poxa vida, o nível é bom, né? Eu tenho que... Sim. Bom, mas o 100 Anos de Solidão é a obra-prima do realismo mágico latino-americano. Assim, ele sempre será lembrado como o grande livro. Inclusive, há quem diga que é o maior livro já escrito em língua espanhola. Alguns o colocam acima, né? Eu acho uma bobagem fazer rankings, mas alguns o colocam acima de Dom Quixote, por exemplo. Mas eu concordo que é um livro assim, espetacular, que ele é o livro para se falar do tal realismo mágico latino-americano. E o engraçado é que é difícil de colocá-lo dentro de um gênero. Porque você tem essa escola, né, esse realismo mágico, mas qual é mesmo o gênero? Qual é o formato? Ele é muito inovador. Ele tanto pode parecer uma fábula, uma saga familiar aos moldes de O Tempo e o Vento. Pode parecer uma paródia tem vários momentos da Bíblia que são emulados. Pode parecer uma alegoria política. Há vários momentos da história política da Colômbia que são mencionados também. Aqui se fazem referências, né? E pode ser um romance histórico, por que não? Né? Eu acho que esse último aí já é um pouco de forçação. Não sei se é um romance histórico propriamente, mas também traz a história da Colômbia, né? É difícil de colocá-lo, né? Ele é um livro muito original. Aí que eu fiz uma linha do tempo com
os grandes momentos de 100 anos de solidão. E eu estou vendo que tem gente apertando a vista, não sei se está pequeno demais, então eu vou ler para vocês. Esses são os grandes momentos da história. Eu calculo que ela comece, não há datas, né? Não é um texto jornalístico nem nada, e nem um romance histórico, mas eu calculo que comece por volta de 1800, né? A virada dos séculos 17 para o 19. Por volta de 1800, mais ou menos quando o Bolívar estava promovendo independências na América Espanhola. Esse, mais ou menos, me parece ser o marco temporal no início. Embora seja um pouco difuso, porque há algumas menções a acontecimentos de séculos anteriores, dos séculos XVI, XVII e XVIII. Mas, mais ou menos, até pelas referências que eu vi, é mais ou menos esse o marco temporal. Ele começa ali pela virada do século XVIII para o XIX, o ano 1800, e ele termina mais ou menos em 1930, 1940. Por que eu tenho esta impressão? Porque o próprio Gabriel Garcia Marques jovem aparece no fim da história. Ele aparece como um jovem chamado Gabriel, que namora uma moça chamada Mercedes, justamente o nome da mulher dele, e que é sobrinho, que é neto do Gerineldo Marques, né, do Gerineldo Marques, que é o personagem inspirado no avô dele. Então, ele se coloca na história, ele é adolescente, assim, jovem, universitário, digamos, mais ou menos no final da história, mais ou menos na porção final. É só um personagemzinho que aparece brevemente, muita gente não dá atenção, mas é como o autor se coloca na história. E ele, interessante, ele se coloca como um descendente de um Marques, que foi amigo do coronel Aureliano Buendia, mas ele não se coloca como alguém da família Buendia, né? Ele não tá, ele diz, não, eu não sou da família Buendia, eu conheço, né? Eu sou desse mesmo universo, mas eu não tenho essa maldição nessa família aí. Deus que me livre, casei, tive filhos e vivi feliz, né? Bom, tem esses dois marcos temporais que são difusos, inclusive a gente pode discordar, né, se estão certos ou não, porque não há nada. Os grandes momentos da história, me parece, que são, o começo da história é a fuga de Riohacha. A fuga de Riohacha é o povoado de onde vieram o José Arcádio Buendia e a sua esposa Úrsula. E eles não saíram de lá sem motivo, eles saíram fugidos e acometidos por duas maldições. Não foi só uma, foram duas. A primeira é porque eles são primos. E Úrsula passou a vida inteira amedrontada com a maldição de nascer o bebê com rabo de porco, né? Que, né? Casamentos em família e tal. Então, e a segunda, por isso ela não quis, mesmo casada com o José Arcádio Buendia, eles não transaram até que numa briga de galos, o José Arcádio Buendia briga com o Prudêncio Aguilar e o assassina. E fugindo exatamente desse crime, são duas maldições que estão perseguindo. O crime, né, o incesto também, né, esse crime que eles cometeram, é como se fosse o pecado original, né, é como se fosse o pecado original. Que faz eles fugir, eles serem expulsos do paraíso. Você roubou minha primeira pergunta. Vai ter a página das coisas mais bíblicas. Vai ter a página das coisas bíblicas. E eu achei que eu tinha deduzido uma coisa genial. Em seguida, bom, eles, como Moisés, eles conduzem o povo no meio do deserto durante vários anos, né? Só que não é no deserto, é na selva. Durante essa selva nasce o primeiro filho deles, que é José Arcádio. E eles chegam a Macondo, é onde vem aquela frase linda, maravilhosa. Macondo era então uma vila com apenas algumas casas de pau a pique, regado por um rio, com um leito de águas límpidas, com pedras polidas, brancas e enormes como ovos pré-históricos. Essa é a Macondo original, né? O lugar onde eles escolheram. Eles estavam buscando um caminho para o mar, não encontrando, ficaram ali mesmo. E o mundo era recente, o mundo era novo, era como se eles estivessem realmente, como Adão e Eva até, criando um novo mundo, né? Teve as mesmas conclusões em tudo. Como Adão e Eva. Tem uma passagem que, inclusive, lembra demais o Gênesis, né? Que ela fala, mas quando era tão novo que eles tiveram que dar nome às coisas, que é exatamente o Gênesis, que fala que ao homem coube atribuir nome aos animais e às plantas como nome aos animais, apontando, como lhes parecesse. Então, as coisas eram tão recentes que para nomeá-las não havia palavras, era preciso apontar com o dedo. Essa é a fase inicial,
que a gente pode dizer até que é idílica, né? Porque é a fase até de uma certa inocência. Eu coloquei ali os ovos pré-históricos, porque essa imagem me mexe muito comigo. Está na primeira linha e eu fico imaginando, nossa, eles estão num mundo tão recente que as pedras parecem ovos de dinossauros. Eu acho isso de uma beleza. Então, é a época dos ovos pré-históricos, é a época em que eles estavam isolados, totalmente isolados. O único contato com o mundo era através das caravanas dos ciganos, que eram recebidos com desconfiança, porém com encantamento, porque eles traziam objetos maravilhosos. Muitos objetos que pareciam mágicos, tem o tapete voador, mas também tem outros objetos que já são descobertas da ciência, né? Que já são ímãs, por exemplo, e tal, que também parecem igualmente fantásticos para os olhos daquela população. É a época em que Aureliano nasce, ele é a primeira criança, o que depois se tornaria o coronel Aureliano Buendia, a nascer em Macondo. E é a época em que Melquíades presenteia José Arcádio com o laboratório de alquimia. Essa vai ser uma característica do José Arcádio Buendia, o primeiro, o pai. Ele é inventor, ele é empreendedor, ele é imaginativo, ele quer criar, mas ele não tem nenhum senso de realidade. Ele não tem nenhum senso prático, ele não tem nenhum limite, ele está sempre imaginando, tal. O próximo momento que eu destaco é o momento em que eles buscam contato com o mundo. O José Arcádio Buendia tenta, numa expedição, encontrar o bendito do caminho para o mar. E falha, porque por mais que ele seja inventivo, por mais que ele seja empreendedor, por mais que ele seja uma pessoa fascinante, ele simplesmente não é eficaz, ele é ineficiente, não consegue. Nas suas andanças, ele acaba encontrando barcos naufragados no meio da areia. Ele encontra uma série de coisas maravilhosas, mas que tem todas referências mesmo, assim, com coisas que existiam, né? E acaba desistindo. E, frustrado, fica ali em Macondo mesmo. A história vai seguindo, os meninos crescem. José Arcádio, o primeiro filho, ele vai ser pai, ele vai ter um filho com a Pilar Terneira, vai se apavorar e vai fugir com os ciganos. E, buscando encontrar o filho, Úrsula vai sair de Macondo. E ela, Úrsula, minha bestie, eu amo ela, é minha favorita, ela vai conseguir. Aliás, é a Úrsula que vai ser o arrimo dessa família, né? Por mais que o José Arcádio Buendia seja incrível também, mas ela que vai ser o arrimo dessa família. Ela que vai conseguir fazer o contato com o mundo. Ela é que vai conseguir traçar as rotas. Ela que vai permitir a chegada dos comerciantes. Ela é que vai descobrir isso. Nessa busca pelo filho, a Úrsula é que vai... É engraçado, a Úrsula começa apagada. Ela começa até meio conservadora no sentido ruim da palavra, de que não gosta de mudanças, não gosta de novidades, desconfiada das novidades do Melquíades, censurando José Arcádio Buendia pela sua curiosidade, pela sua inventividade. Só que vai ser ela que depois... vai conseguir dar o passo que o marido não conseguiu, né? Bom, Isabela, só fazer uma pergunta agora sobre os personagens. Só uma questão, a gente fala que tem uma coisa pessoal. A Úrsula é minha best por vários motivos também. É a personagem que eu mais gosto. Mas um deles é porque eu a identifiquei com um dos amores da minha vida, que é a minha cachorrinha, que tem 17 anos e ela é cega. E ela aprendeu também a dominar as coisas como a Úrsula, que ninguém nem percebia que ela era cega. A Pink você consegue perceber, porque ela sai batendo a cabeça em tudo e tal, mas essa adaptação eu achei fantástica, além da resiliência, longevidade e tudo mais. Mas uma pergunta sobre isso, não sei, talvez um viés autobiográfico, mas... fica muito evidente no livro que as personagens femininas são muito mais complexas do que as personagens masculinas. Assim, claro que há nuances, mas até os nomes, é José Arcádio ou é Aureliano, e dois tipos de personalidade que ele se preocupa até em descrever. Olha, um é mais assim, outro é mais assado. E as mulheres não, você vai desde Remédios, que houve essa opção narrativa de homens mais óbvios e mulheres tão... Porque é assim mesmo? Eu acho que é porque é assim mesmo. Não vamos nos enganar. O Gabriel Garcia Marques era um homem nascido em 1927. É claro que ele teve uma criação machista. Não é que ele fosse um feminista, né? Mas ele tinha sensibilidade suficiente para perceber que eram as mulheres que seguravam as famílias. Os homens se matavam, se assassinavam, fugiam no mundo, não sei, até hoje é assim, né? E são as mulheres que seguram tudo.
com suas diversas personalidades, algumas mais ternas, outras mais duras, algumas amarguradas, outras doces, algumas belas e de outro mundo, outras que comem terra, sabe? Cada uma do seu jeito, né? Algumas extremamente reprimidas, a Fernanda Del Carpio, né? Algumas extremamente reprimidas, outras extremamente voluptuosas, a Petra Cotes, né? Enfim, cada uma tem seus jeitos, mulheres não são iguais, mas são sempre elas que sustentam as famílias, que sustentam as sociedades, que sustentam a vida mesmo, né? Que cuidam da manutenção das coisas, de tudo, né? Enfim, eu acho que foi pela observação da realidade que ele deixou o papel dos homens para esses mais arquetípicos, assim, mais simbólicos ali, sempre aquelas duas personalidades, sempre aqueles destinos que se repetem e tal, e sempre, me perdoem os homens, mas sempre aquela obviedade, né, dos destinos masculinos, aquela coisa dos padrões de machismo, daquelas obrigações que os homens têm que cumprir para provar sua macheza, para provar sua coragem, para se fazerem respeitar, que acabam sempre fazendo com que os homens sejam, em geral, mais ou menos parecidos. Enquanto que as mulheres também têm as suas semelhanças, não é que não. Existem marcas do feminino, existem arquétipos femininos que também surgem aqui, mas elas têm mais variedade. Eu acho que, enfim, não sei explicar a escolha do Gabo quanto a isso. Eu tenho certeza que ele deve ter dado entrevistas sobre esse assunto ao longo da vida, mas eu não cheguei a ler sobre esse assunto. Então, mas se na sua opinião ele tirou uma fotografia da realidade como ela é, não deixa de ser, ainda que intuitivamente ou empiricamente, um livro feminista, né? Ele, assim, não que ele... Evidentemente, nem o termo existia na época, mas... não podemos ser anacrônicos. Né? Essa riqueza de perceber... Eu não sei se era porque ele foi criado com as tias, a avó, e Sim, porque havia muitas ele viu mulheres, mais essa riqueza do universo feminino. Muitas mulheres conseguem entendê-las melhor, né? Conseguem enxergá-las melhor, né? Homens que convivem com mulheres, em geral, não tem regra, né? Mas que foram criados pela avó, pela mãe, pelas tias, pelas irmãs, conseguem, talvez, circular melhor pelos ambientes femininos, né? E só para dizer para algumas amigas que estavam rindo da minha cara aqui, nós homens somos felizes na nossa obviedade, viu? Bom, próximo momento, o tempo vai passando e a gente tem uma chegada. Não é que há um capítulo com esse nome, não existem capítulos com esses nomes, são momentos. A gente percebe que o Estado chegou a Macondo, porque eles meio que se autogeriam e os fundadores, inclusive, encontraram um equilíbrio, uma distribuição igualitária da terra. O sol batia igual, todos tinham igual acesso ao rio. Olha o comunismo aí, né? O Garcia Marques era comunista. Isso é, né? Então, assim, eles encontram, mas aí chegou o Estado, e com o Estado chegaram as leis, chegaram as escrituras, chegaram os cartórios, chegou o governo, né? Ele chegou na figura, a princípio simpática, de Dom Apolinário Moscote, e também nesse mesmo momento, também, já que Macondo estava ligado ao resto do mundo, chegou Rebeca, essa personagem fascinante, que chegou, ninguém sabia quem era, chegou com um saco de ossos dos pais e uma carta de recomendação, e ninguém fazia a menor ideia de quem era aquela menina, mas a família abraçou, agregada, irmã como qualquer outra. Nesse mesmo, mais ou menos nessa época, vai nascer o Arcádio, o filho de José Arcádio, com Pilar Terneira. A Pilar Terneira vai surgir aqui como a figura da prostituta doce, adorável, sábia, mãe, né? E ela vai ser pura generosidade. Essa prostituta generosa, amiga, terna, doce, ela é uma figura comum também na literatura do Gabriel Garcia Marques, e eu, inclusive, encontro essa mesma figura em outros autores latino-americanos. Aqui no Brasil, a gente tem o Jorge Amado, que trazia as prostitutas sempre como mulheres doces, com colo para oferecer, né, compreensivas. A Pilar Terneira, ainda por cima, vai ter o dom de prever o futuro, de ler as cartas e tal. Então, ela é uma mulher sábia. Ela não é uma Madalena arrependida, então, nesse ponto, ela não se assemelha a figuras bíblicas, né, da prostituta. Ela é uma mulher que não tem vergonha de ser prostituta, depois vira cafetina e tal, e ainda assim é pintada com esse toque de ternura. Tanto que se chama terneira. Terneira quer dizer moleza, doçura, docilidade. Ela é mole. Ela tem colinho, né? O próximo momento é a chegada da praga da insônia. Rebeca trouxe do seu povoado original
a praga da insônia, que se espalha como um vírus, um coronavírus, contaminando todo mundo. No começo ninguém dá muita bola, todo mundo acha inclusive que dormir é inútil, então é até prático, só que com o passar do tempo, sem o descanso reparador, sem o momento de elaboração da imaginação e daquilo que a gente aprendeu, a nossa cabeça se esquece das coisas. Isso, assim, eu acho que é um dos momentos mais importantes desse livro. Eu fiquei com medo dele, eu falei, quando eu tinha insônia, e não é que eu não tenha às vezes, mas eu tinha uma época de muita ansiedade na escola, faculdade, não sei o quê, eu tinha muita ansiedade, eu não conseguia dormir. E só de ouvir falar numa epidemia de insônia, eu fiquei tão apavorada, porque é uma coisa horrível mesmo, a insônia é assustadora. E eu acho esse momento do livro é muito importante, é bem evidente para mim que o que ele quer fazer aqui, ele quer nos mostrar como um povo que não se lembra de sua história está condenado a repeti-la, né? Nós vivemos não só aqui na América Latina em solidão, mas também em insônia. Nós não elaboramos a nossa própria história, nós não cultivamos a nossa própria memória, nós não sabemos o nome dos fundadores da nossa cidade, a gente mora em ruas que têm nomes de pessoas que a gente não sabe quem são. A gente não sabe o nome do nosso bisavô, não sabe o nome da nossa bisavó. A gente estuda no colégio fulano de tal e não sabe, nem tem curiosidade. Isso que é o triste, não tem nem curiosidade de saber quem é o fulano de tal. A gente vive a vida inteira na rua, doutor fulano de tal. Quem é? Quem foi? Por que foi nomeado com esse nome? Às vezes é uma pessoa tão legal, que fez alguma coisa tão incrível por essa cidade, e nós não cultivamos. Nós vivemos em eterna insônia, nos esquecendo o tempo todo de nós mesmos. Essa alegoria perfeita, essa cena, essa passagem é toda muito forte, assustadora para algumas pessoas, para alguns leitores, mas muito necessária. Assim, um dos grandes momentos do Cem Anos de Solidão, na minha opinião. Desculpa, assim, só para eu comparar a minha ignorância, em qual leitura você chegou a perceber isso? Na primeira, na segunda? Não, porque na primeira eu não cheguei nesse ponto. Na minha primeira leitura eu me confundi já com os José Arcádios, com os Aurelianos, e eu já não estava entendendo e eu parei. Porque eu, enfim, não estava... Li o primeiro capítulo até legal, eu li. Mas depois eu vi que começou a repetir os nomes, e eu ficava, mas de quem está falando? Enfim, parei. Então, porque... Foi só depois que aí eu cheguei na parte da insônia. Porque na minha primeira leitura, esse episódio não fez o menor sentido para mim. Eu falei, mas para que ele colocou isso no livro? Depois, aí eu tenho visto, e depois isso vai ligar para uma parte que é a parte que mais nos interessa aqui do direito do trabalho, que é o massacre dos trabalhadores, que é uma coisa que eles fazem questão de esquecer e dizer que não houve o massacre dos trabalhadores da bananeira, né? que é um episódio, enfim. Mas esse episódio, de fato, é um dos mais fortes no livro e que me escapou na primeira leitura. Eu não me lembro se me escapou na segunda, que eu também li 3 vezes. Li a última agora para debater por causa do livro, mas esse episódio é maravilhoso, e ele faz sentido... até me causou até um mal-estar. Falar, como é que eu deixei passar isso? Que era uma coisa tão... que parece que era um recado tão claro que ele queria dar, da falta que faz um povo que não se lembra da sua própria história e da sua própria identidade. Isso é muito latino-americano mesmo. Mas... Não, é muito mesmo. E... na minha opinião, como eu disse, é um dos momentos mais simbólicos, mais potentes desse livro. Eles são salvos da praga, da epidemia de insônia, que os teria... Veja só, quem não se lembra da própria história praticamente deixa de existir. Quem não tem memória, não tem consciência, vive uma existência vegetal. E eles são salvos disso por Melquíades. Melquíades retorna, volta inclusive do mundo dos mortos. Olha aí o realismo mágico o tempo todo. E ele volta e ele encontra a cura, enfim, ele consegue salvá-los. Nessa mesma ocasião, Prudêncio Aguilar também volta. Outra pessoa que volta dos mortos, só que esse volta como fantasma mesmo. E ele volta para cobrar José Arcádio Buendia pelo seu crime, né? Eu acho essa passagem também, a loucura do José Arcádio Buendia, o processo de enlouquecimento dele, é dos mais comoventes para mim. A maneira como depois de um tempo ele passa a virar amigo do fantasma, o fantasma ali sempre do seu lado, e ele meio que se afeiçoa. Oi, tudo bem, Prudêncio, né? E a loucura dele, a maneira como é descrita, né? A forma como a consciência dele começa a andar em círculos e depois não consegue mais encontrar o caminho de volta. Ele começa a dizer disparates, ele é um homem grande, forte, perigoso, ele é amarrado na castanheira.
e fica vivendo na castanheira, feliz da vida. E quando perguntado, ele começa a falar numa língua desconhecida, que depois descobrem ser latim. Você vê, um povoado tão ignorante, tão sem contato com o restante do mundo, que o latim, que é o idioma da instituição Igreja Católica, era uma língua de malucos, né, para aquela gente que nunca tinha ouvido, né? E na verdade não, ele não sei se ele aprendeu sozinho, se ele intuiu o latim, né? Mas para o restante das pessoas aquilo era só maluquice, era só papo de maluco. E ele mesmo sabe que está louco, fala, não, eu estou preso aqui, por quê? Porque eu estou maluco, né? Porque tem que ficar aqui mesmo, né? E, enfim, essa parte é muito comovente, na minha opinião. É verdade, com certeza. Bom, a história continua, o tempo passa. Eu chamei o próximo momento de amores, porque é o momento em que Aureliano vai se apaixonar por Remédios Moscote. Aliás, é o ciclo que se repete, né? Porque os amores, muitas vezes, são assustadores e problemáticos. Aureliano se apaixona por uma menina de 9 anos. É uma coisa horrível, né? A menina não tem o menor pensamento nisso, né? E, enfim, é um amor que eles têm. E aquela coisa, sempre amores, incesto, tio com sobrinho, sobrinho com tia, primos ou irmãos mesmo, irmão com irmã adotiva. Esses amores vão se repetir e eles são problemáticos. E talvez eles estejam na origem da maldição da família. Por isso que a família vai ficar sofrendo em círculos. Esses amores são, né? Mas, enfim, ele se apaixona por Remédios. Rebeca e Amaranta, agora 2 mocinhas. A Rebeca é a terceira filha. Não, desculpa. A Amaranta é a terceira filha e a Rebeca foi adotada. São 2 mocinhas e começam a disputar o amor do pianista Pietro Crespi. E, enfim, aquele amor adolescente e tal. Até aí está tudo perfeitamente banal. E tudo vai mudar, né? Apesar do casamento marcado, apesar de tudo, né? Prontinho para a Rebeca ficar casada com o Pietro Crespi, chega José Arcádio, aquele que tinha fugido, e ele volta, tatuado, forte, gostosão, irresistível, e Rebeca e ele instantaneamente, né? Ela diz adeus para Pietro Crespi e eles se casam, tem uma paixão fulminante, outro daqueles amores complicados, porque Rebeca não é parente de sangue, mas é uma irmã adotiva. É esquisito, tem sempre, o livro sempre brinca com essas coisas, né? E Pietro Crespi, rejeitado por Rebeca, também passa a ser rejeitado por Amaranta, a vingativa, a amargurada, né? A personagem, acho que mais sombria, talvez, dessa família, né? Mais até do que a Fernanda, que ela ainda tinha seus princípios lá, sua criação encastelada, achando que era uma rainha e tal, mas a Amaranta tem essa coisa da vingança dentro de si, né? E ela nunca desiste de matar Rebeca, de se vingar de Rebeca, de se vingar de Pietro Crespi, né? Enfim, uma mulher complicada. O próximo momento eu chamo de Guerra Civil. Bom, Aureliano e Remédios se casaram depois que Remédios teve sua primeira menstruação. E eles se casaram e ela dá à luz a uma criança, só que ela morre no parto, né? Depois da morte de Remédios, o Aureliano passa a se envolver com política e começa ali a se envolver ali com o sogro, a se inteirar sobre a política e acaba tomando partido pelo lado dos liberais, do Partido Liberal. Isso é histórico. Na Colômbia, o Partido Liberal e os conservadores guerrearam muitas vezes, por muitos anos, em guerras civis que pareciam infinitas e que pareciam todas esdrúxulas e que geraram muita destruição e morte. Nesse momento que ele teve os seus 17 filhos, né, que ele foi tendo filhos, todos chamados Aureliano, todos com os olhos do pai, pelo mundo. E, enfim, esse momento da Guerra Civil é um momento em que ele vai quase ser fuzilado, né? Finalmente entendemos a frase inicial, muito tempo depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar a tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Durante esse período de turbulência política, há um momento que eu chamo de tirania, que é quando o coronel Aureliano aponta Arcádio, o filho bastardo do José Arcádio, como o governante ali da cidade, e ele governa com crueldade e depois é fuzilado.
nascem os filhos, né? O José Arcádio II, os filhos, desculpa, de José Arcádio com Santa Sofia de la Piedad, que são Remédio Isabela e o José Arcádio II e Aureliano II, os gêmeos. Aqui existe a hipótese de que eles tenham trocado de nome em algum momento na infância, porque parece que eles trocam a personalidade, porque o José Arcádio costuma ser mais impulsivo, mais expansivo, enquanto o Aureliano é mais introspectivo, mais silencioso. Aqui eles parecem trocar, né? Os meninos brincavam de trocar de nomes quando eram crianças, e a Úrsula suspeita que em algum momento eles tenham trocado para sempre. Eu acho isso fantástico. Isabela, só para não perder o gancho, você passou pelo período... Se eu pulei alguma coisa, Não, imagina. Porque, absolutamente, né? Nada. É só uma dúvida mesmo. No slide anterior, você fala do período da guerra, que me parece que assim, claramente tem uma alusão aí à Guerra dos 1000 Dias, da Colômbia e tudo mais. 1000 dias. Vai ter alusão a outros fatos históricos, mas em algum momento do livro, há uma narração bem maniqueísta dos conservadores, dos liberais. Eu vou dar uma lida aqui, só para eventualmente quem não se lembra, que ele diz aqui, olha, os liberais, dizia ele, eram maçons, gente de má índole, partidários de fazer curas, implantar o matrimônio civil e o divórcio, reconhecer iguais direitos aos filhos naturais e os legítimos, e a despedaçar o país em um sistema federal que despojava de poderes a autoridade suprema. Os conservadores, por outro lado, tinham recebido o poder diretamente de Deus, propugnavam por uma estabilidade na ordem pública e a moral familiar. Eram defensores da fé em Cristo, do princípio da autoridade, e não estavam dispostos a permitir que o país fora... O que está em espanhol? Desquartizado. Como é que você traduziria? Desquartejado? Vamos deixar por isso, então, em entidades autônomas. Então, aqui tem uma descrição maniqueísta como se fossem grandes diferenças. E em um outro momento, para ironizar, o Gabriel Garcia Marques falou, olha, no fim das contas, a diferença entre liberais e conservadores é que um vai na missa das 5, o outro vai na missa das 8. Então, a minha pergunta que eu lhe faço, para você fazer esse paralelo com o mundo atual, é o seguinte: esses dois extremos que nós vemos estão iguais, estão parecidos? No fundo, um fala do outro, ou há diferenças efetivas? Acho que não. Eu acho que eles se assemelham às diferenças entre liberais e conservadores no contexto do século XIX, aqui no Brasil, que também havia um partido liberal e um conservador durante o Império, e eles eram muito parecidos. Eles discordavam até que pouco, né? E isso é comum em diversos países latino-americanos. Esses partidos que representam a oligarquia, e de todas as maneiras eles são a mesma classe social, eles têm os mesmos interesses. Mas eu acho perigoso fazer um transporte, passar 150 anos e chegar aos dias de hoje, porque eu acredito que, embora no espectro político que a gente vive hoje, tanto esquerda quanto direita tenham suas contradições, eu não acredito em equivalências. Eu acho que equipará-los como ambos são extremos, então, no fundo, são todos iguais. Eu acho errado. Eu acredito que no momento que a gente está vivendo, e isso é algo que cientistas políticos vão discutir melhor do que eu, existem diferenças reais entre os mundos e modelos propostos por cada um desses dois extremos, embora todos eles tenham suas contradições, embora todos eles tenham as suas hipocrisias. Né? Isso é evidente, mas não são iguais, não. Eu não acho. Mas eu queria que você chegasse, se você puder, evidentemente, na diferença essencial que você enxerga. Mas hoje em dia ou lá no passado? Hoje em dia. Pergunta complicada, porque eu não quero transformar isso aqui em algo sobre a política de hoje. Não, quais são as diferenças principais? A diferença principal? Vamos ver. Eu acredito que se trata de uma preocupação mais com o social e uma preocupação menor com o social e mais com o ideológico, uma manutenção de um passado imaginário representado por uma certa direita, enquanto a atual esquerda parece acreditar num certo progressismo, numa evolução dos valores e dos costumes e na necessidade de preocupação com o social, com distribuição igualitária de renda, de recursos e de acesso a oportunidades que não pode ser oferecido pelo liberalismo tradicional. Enfim, eu vejo diferenças, inclusive ideológicas, muito grandes entre os dois lados de hoje, coisa que não existia
no século XIX, no contexto da Colômbia, não existia no contexto da Argentina, do Brasil, da Venezuela, do Chile, do México. Todos tinham esses liberais e conservadores que, no fundo, eram muito parecidos, né? Brigavam, estavam em lados opostos ali de grandes questões, mas, no fundo, eram parecidos. Por exemplo, aqui no Brasil, supostamente o Partido Liberal era a favor da abolição da escravatura. Só que em muitos momentos em que eles foram, né, presidentes ali, né, do Conselho de Ministros e tudo mais, que eles foram o equivalente ao primeiro-ministro do Brasil, a escravidão permaneceu. Então, eram discursos que na prática não se realizavam, né, e que ambos os partidos empurravam com a barriga, isso é meu celular, empurravam com a barriga essa questão até o máximo que eles puderam, até 1888, né? Então, eu acho que é uma coisa similar no contexto do século XIX lá na Colômbia. Ok. Ok? Ah, isso é verdade. Tem toda a razão. Era como era no século XIX, né? Porque todos representavam a mesma oligarquia, né? Eles não eram, de fato, representantes de classes sociais diferentes, de realidades diferentes. Eles eram todos oligarcas, todos a elite econômica das suas regiões, dos seus países. Não tinham exatamente interesses tão diferentes assim. Talvez pela ausência de diferenças, na época, nessa parte do livro, eu me lembrei do final da Guerra dos Farrapos, né, que terminou com um grande acordão, né, entre... Exatamente. A leitura do livro nos faz fazer muitos paralelos à nossa história aqui no Brasil, e o comecinho aí de Riacha, eles estão fundando o Macondo, como me fez lembrar Darcy Ribeiro no Povo Brasileiro, quando ele relata a chegada dos europeus ainda, e eles começam a adentrar o sertão do Nordeste, né? O que seria aquele sertão do Nordeste naquela época, né? E me fez lembrar muito Macondo. E, na época dessa guerra, a Revolução Farroupilha, né, que termina num grande acordão. As próprias guerras aqui acabaram, as guerras tanto históricas quanto a guerra aqui no Centro de Solidão também acabou num acordão, acabou num tratado de paz da Neerlândia e tal. E, no fundo, o que mudou? No fim, para que tanta guerra, né? No fim, era só disputa de poder, né? 38 guerras que não levou a nada, né? Não levou a nada. Levou a tirania lá em Macondo, né? Levou a muita morte. É nesse momento, então, que Arcádio e Santa Sofia de la Piedade têm os filhos, a Remédio Isabela, o José Arcádio II e o Aureliano II. E depois que, enfim, acabam os ciclos das guerras, o coronel Aureliano se aposenta, desgostoso, frustrado, cai numa depressão tremenda, é que começa o ciclo da banana. Gringos chegam em Macondo, comem uma fruta, acham delicioso e enlouquecem e resolvem explorar essa fruta, que é a banana. Toda a economia da cidade, então, vai ser profundamente impactada por isso. A companhia bananeira vai empregar a todos, vai injetar dinheiro na cidade, vai colocar armazéns, vai fazer comércios e vai controlar a economia e a política da região. Né? Nesse momento, como eu coloco ali, o coronel Aureliano está em depressão, fazendo seus peixinhos dourados. Ele cai no principal castigo do mundo dos mortos dos gregos. Poucos são castigados, a maioria vai para o mundo dos mortos e fica lá vivendo vegetativamente. Mas alguns que cometeram grandes erros são castigados. E os castigos são sempre fazer algum trabalho que se desfaz e ter que fazer de novo. São variações disso. Encher um balde de água que sempre que está na última gota cai, subir uma pedra lá para cima, mito de Sísifo, né? Subir uma pedra com todo esforço, quando chega lá em cima ela rola. Essa ideia, os gregos tinham essa ideia de que não existe castigo maior do que fazer uma tarefa inútil, uma tarefa que tem que ser sempre refeita. E esse é o castigo que o Aureliano impõe a si mesmo: fazer peixinhos dourados para depois derreter e fazer de novo.
ele cai nessa depressão. Sim, porque assim, ele, só para quem eventualmente não leu, ele fazia os peixinhos dourados de ouro, e aí ele vendia e recebia em ouro. Ou seja, era uma tolice, porque no fim das contas o que ele recebia era matéria-prima para fazer de novo. Derreter, a economia dele não fazia o menor sentido. Exatamente. O capital norte-americano traz a companhia bananeira. Com o tempo, a organização de greves de trabalhadores, devido às más condições de trabalho, pagamentos ruins. Quem vai participar mais ativamente dessas greves será o José Arcádio II, o gêmeo mais introspectivo, contrariando a tradição dos Josés Arcádios. Ele é o introspectivo, ele é o mais pensativo, mais triste, mais sombrio, mas ele vai se envolver mais ativamente na luta dos trabalhadores e haverá o terrível massacre, não sei quantos mil. É o que dizem. Depois a cidade vai fazer de tudo para esquecer, vai fingir. E ele viu o José Arcádio viu, ele sobreviveu, mas ele viu os corpos, ele viu os mortos, ele viu, mas não aconteceu, mas ele viu. É aquela coisa da memória, e inclusive da censura, da tirania, do controle da informação, né? Esse é o ciclo da banana. Essa é a parte, sem dúvida, mais forte, Isabela, para nós que mexemos com direito do trabalho. E assim, acho que é o Geraldo Martão, um dos biógrafos do Gabriel Garcia, mas falava, olha, ele gosta de dizer que nasceu em 1928, mas ele nasceu em 1927. Que 1928 foi o ano do massacre das Bananeiras, que é uma história bem cruel mesmo, da United Fruit Company. Sim, eu já vou falar dela. Então eu que estou dando spoiler na sua apresentação? Mas não tem tantos detalhes, mas eu vou trazer a United Fruit Company em slides seguintes. Bom, então vou tentar falar para não tirar, mas assim, no livro eles chegam depois a renegar a própria vinda, o próprio ciclo da banana, lá tal é a ideia. E ele fica o tempo todo, não, isso existiu, foram tantos mortos, eles foram jogados no oceano, e esse massacre existiu. E na Colômbia, aí eu não me lembro mais se eu estou pegando a história do livro, ou estou pegando a história como foi contada. Que eles falaram, olha, vai vir uma pessoa para negociar com vocês, vão todos até a estação do trem. Ou então, eles negociaram na saída da missa, vão todos lá na prefeitura na saída da missa. Estavam famílias, mulheres, que eles falaram, olha, não tem acordo nenhum, vocês têm 1 minuto ou 5 minutos para irem. E eles não saíram, foram assassinados. E os números divergem entre 47, que foi a admissão de um dos comandantes lá, a 2.000, 3.000 pessoas, quer dizer, um troço completamente absurdo. E no livro, não era uma das reivindicações, mas uma das primeiras era não colher banana no domingo, né? E eles conseguem até a união da igreja, que o padre fala, nossa, mas isso é tão legítima, Deus mandou guardar um dia, mas aí quando eles começam a pedir mais coisas, e isso acontece até hoje no direito do trabalho, a eles é negada a condição de trabalhadores. Falam, não, mas vocês são empreiteiros, vocês são autônomos, vocês são empreendedores. Onde já se viu que vocês são empregados, vocês estão querendo melhores condições? Como se fosse oportunismo, como se fosse aproveitador. E isso é engraçado, porque isso é um link que a sua apresentação faz com muito que discutiu nesse congresso, na parte jurídica, sobre as convenções... os julgamentos da Corte Americana de Direitos Humanos. E tem muitos julgamentos até hoje sobre massacre de trabalhadores. Eldorado de Carajás, massacre de Ituango versus Colômbia, enfim, de algo que acontece ainda hoje, de trabalhadores serem massacrados e depois haver falácias narrativas e histórias que a gente não consegue recuperar. Ou apagamento total, porque essas histórias não são reveladas, descortinadas, super conhecidas, né? Pois é. Então, assim, o ciclo da banana terminou no terrível massacre, ele encerra um ciclo de prosperidade, de certa maneira, econômica e tal, mas também de muita exploração. É a partir daí que eu identifico o início da decadência de Macondo e da família Buendia. O Aureliano II acaba virando o novo chefe da família, né? Ele passa a ser o patriarca, né? Úrsula ainda está viva, mas cada vez mais velhinha. Quando ele se casa com Fernanda del Carpio, que representa o pudor, a repressão, o fechamento. Ela foi criada também de maneira completamente bizarra, né? Acreditando que era uma rainha, numa mistura
anacrônica, de virtudes medievais, e, enfim, uma pessoa estranha e em sofrimento também, né? Não é uma pessoa lá muito feliz. Ela vai ser a esposa oficial, mas o Aureliano II vai ter a sua amante, que vai ser o seu verdadeiro amor, a Petra Cotes, que é o oposto. Ela tem a lascívia, a generosidade. Quando eles se encontram, ela promove a reprodução dos animais, a fertilidade absurda, todos os bichos dão cria, tudo floresce, né? Quando, né, por causa da força de Petra Cotes. Vai haver uma certa riqueza ali nessa família, mas esse período também vai ser marcado com o momento do dilúvio, que depois vai ser seguido da seca, né? O dilúvio, a chuva, de maneira geral, na literatura é sempre simbólico, né? Às vezes surge como um castigo, às vezes surge como uma oportunidade de renovação. Na minha visão, o dilúvio aqui aparece como um castigo, né? O dilúvio traz o bolor, traz o fim da vida, e depois vem a seca, que termina por aniquilar tudo, né? Então, todo esse período dessa família vai acontecer. Na minha opinião, é o início da decadência da família de Macondo e da família Buendia. Quando o Aureliano II morre, Fernanda assume meio que a liderança da família. E isso é terrível, né? Porque Fernanda não sabe receber, não quer receber. Fernanda quer fechar as portas. Fernanda não quer abrir. Fernanda fecha não só a família Buendia para o mundo, mas ela representa inclusive a maneira como a Macondo vai definhando, né? Os filhos nessa ocasião são Meme e José Arcádio. E mais para frente, Meme se apaixonará por um mecânico chamado Maurício Babilônia. É quando vão aparecer as famosas borboletas amarelas. São muito simbólicas, acabaram virando o símbolo do livro. Muitas vezes, quando se fala em 100 anos de solidão, se coloca flores amarelas ou borboletas amarelas. As flores caem quando o José Arcádio Buendia, original, o patriarca, morre. Aqui, toda vez que Maurício Babilônia passa, vêm as borboletinhas amarelas. Ele vai ser assassinado, provavelmente... Isso eu já não me lembro, que faz um tempo que eu li, mas foi amando da Fernanda? Foi amando da Fernanda que ele é assassinado? Acho que tem alguém à noite que vem roubar os animais. Isso. E aí fica ele tocar, e quando ele chega, ele já recebe ele do banheiro, né? A história do roubo de animais é um pretexto para matar, né? Um pretexto né? para matar. Verdade, isso mesmo. Sim. E Meme, coitada, vai ser mandada para um convento grávida. A Meme vai ser a última sobrevivente no fim dos Buendia, né? A gente vai esquecer dela, mas ela vai para um convento, ela nunca mais vai falar. E ela vai mandar o filho dela depois, que ela vai grávida, né? O filho dela vai ser o Aureliano Babilônia, que vai ser criado a contragosto pela Fernanda como um enjeitado, como um órfão, né? E Meme vai continuar no convento até o fim da vida. Inclusive, ela vai ser a última sobrevivente, né? Depois do apocalipse, né? Ela ainda vai estar viva, mas ela está vivendo uma morte em vida, né? Porque ela está presa num convento contra a sua vontade e sem falar, né? Essa última geração de crianças serão o Aureliano Babilônia e a Amaranta Úrsula, que vai ser a última criança que nasce, né? Filha de Fernanda. Eles vão ser as últimas crianças, eles vão ser as criancinhas que vão estar por perto nos últimos dias de Úrsula, né? A Úrsula é dura de morrer, ela se recusa a morrer, mas continua ali. E essas vão ser as criancinhas ao seu redor e tal. E Fernanda, por seu lado, também está definhando, também está pagando em vida, porque ela vai ter doenças que ela não sabe explicar. Eu fui pesquisar a doença que ela teve, os sintomas que ela descreve, os sintomas uterinos, que ela descreve as dores. E, aparentemente, ela teve algo que é relativamente simples, que é o útero caído, né? Que é algo que se trata com um objeto chamado pessário, que se introduz pelo canal vaginal para sustentar o útero, né? Só que ela não conseguia falar sobre assuntos tão íntimos, ela não conseguia se explicar. Aí ela se corresponde com médicos
com médicos que fazem cirurgia telepática, porque jamais ela vai se permitir se deixar examinar. Ela, que nem na noite de núpcias ficou nua para o marido, ela... No começo eu achava que esses médicos eram charlatães, né, que só estavam, né? Mas aparentemente eles operaram ela, tá aí o realismo mágico, fizeram uma operação telepática e ela acreditava ter tumores, acreditava ter coisas graves, descrevia sintomas gravíssimos, quando eles abriram não viram nada, só um útero um pouco mais rebaixado. Ficaram bravos e largaram a Fernanda para trás. E ela continuou sofrendo porque não conseguia, né? Não conseguia falar, não conseguia. Ela é a vítima do seu próprio pudor, da sua própria repressão. Enquanto isso, José Arcádio, o filho querido, está supostamente estudando, né, no exterior e tal, enfim. Essa é a última geração. O próximo momento eu chamo de esquecimento. É quando José Arcádio volta e ele também vai ter relações amorosas pecaminosas, no sentido de proibidas, né? Ele vai se envolver com meninos ali da igreja, é a única relação homossexual descrita, e ela é pedófila, né? Uma coisa horrível, e ele vai ser assassinado por esses mesmos rapazes. Então, quer dizer, vai pagar por esses amores distorcidos, proibidos, né? A família inteira vai cometer esses pecados, né? De uma certa maneira. A Amaranta Úrsula, já adulta, vai à Europa, se casa com um belga, e a Aureliano Babilônia, que não sabe que é da família, nunca soube de quem eram seus pais e tal, fica sozinha em casa, né? Fernanda morre, ele é muito recluso, tentando decifrar os manuscritos deixados por Melquíades. É quando a cidade vai se transformando em povoado fantasma, inclusive, né? As pessoas estão saindo de Macondo, a riqueza foi embora, tudo se perdeu, as pessoas estão indo embora, a própria Amaranta Úrsula vai embora e tal. A cidade vai virando cada vez mais um povoado fantasma. O último incesto vai acontecer quando a Amaranta Úrsula volta. Ela vai trair o marido com Aureliano Babilônia, vai abandonar o marido. Eles são sobrinha e tio, embora não saibam disso. E Macondo continua cada vez mais abandonada. E eles vivem esse último amor, essa última grande paixão, que também é mais um dos amores estranhos de 100 anos de solidão. E o momento final, quando o bebê que eles têm juntos nasce com rabo de porco, a Amaranta Úrsula morre no parto. Então, quer dizer, já se foi, morreu. O bebê é levado por formigas, né, e comido pelas formigas. E é quando o Aureliano Babilônia consegue finalmente decifrar, entender as profecias de Melquíades. E ele entende que ele está contando a história da família inteira. Inclusive, ele vê descrições de personagens que nós conhecemos, mas que o Aureliano Babilônia não faz a menor ideia de quem são, porque nós não temos memória. Então, ele não sabe quem foi o José Arcádio Buendia, que ficou preso na Castanheira, ele não sabe quem foi o Coronel Aureliano, ele não sabe nada. A memória se perdeu, né? Ele mesmo não sabe. Ele lê a história da família e ele descobre que no final a criança com um rabo de porco vai ser comida por formigas e vai haver um furacão que leva a casa, que todo mundo morre. E é o fim da memória, é o fim da história, é o fim da família. É um final bastante melancólico. A única sobrevivente, Meme, que está num convento, mas ela é como se estivesse também já no inframundo, né? No mundo dos mortos. E isso tudo é uma grande alegoria, né? Dos 100 anos de solidão, é uma grande alegoria da história da América Latina. Vamos lembrar que isso foi escrito nos anos 60, a América Latina já tinha perdido a conta de quantos golpes de Estado, quantas crianças desaparecidas, quantos torturados, quantos massacres, quantas guerras civis. Era nesse momento que o Gabo estava escrevendo, a gente entende o pessimismo dele, né? As referências bíblicas, aqui eu enumerei algumas que eu consegui me lembrar. Isabela? Sim. Sobre o final do livro, aqui. Eu também já li essa obra algumas vezes e é uma das minhas preferidas. E na primeira eu realmente fiquei muito mais impactada pela história, pelo tipo de narrativa que ele coloca você dentro de um personagem. Acontece 1000 coisas em uma linha, 2 linhas. Ele cita um outro personagem e a história muda. Você já está em outro
né, em outro momento, em outro universo, conforme os personagens vão se sucedendo. E essa foi a primeira maravilha na primeira leitura. E os paralelos com a nossa história, com as nossas lembranças, né, elas só vieram na segunda e na terceira, pelo próprio amadurecimento do leitor, né, que a gente vai lendo outras e fazendo esses paralelos. Mas uma coisa, ela se repetiu em todas as 3 leituras, é a emoção no final. Eu não sei se você, no seu canal, nas leituras compartilhadas que você fez, porque, bom, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa bastante emotiva. E, em todas elas, eu me emocionei muito ao final. E, inclusive, chorei, assim, compulsivamente, porque é uma história que parece que está dentro da gente. Se a gente tem um pouco de emoção para o que acontece ao nosso redor, né, é impossível você não se emocionar com aquilo ali, porque quando vem aquele furacão e vai levando tudo, parece que é aquela questão da efemeridade da vida. Será que realmente não sobra nada? Será que não vão se lembrar, nem as lembranças ficarão? Sabe? Então, eu queria saber se você tem notícias de pessoas, ou se apenas eu, que sou muito chorona e emotiva, se você tem notícias de outras pessoas que também se sentem assim na leitura da obra. É uma questão mais pessoal, talvez, né? Bom, a gente tem aqui vários leitores, né? Vocês compartilharam dessa emoção no final? Eu tive outros momentos que, para mim, foram mais tocantes. Esse final, normalmente, me revolta um pouco. Não sei, eu acho que eu sou meio... Não é que me revolta, não é que eu não goste, mas eu fico... É inevitável, né? Porque eu enxergo, nas minhas mais recentes leituras, eu enxergo paralelos tão grandes com a nossa própria realidade que eu fico... Não tem saída. Não tem saída. O destino de todos nós é destruição mesmo e o fim daquilo que construímos, que lutamos para construir. Enfim, eu fico mais brava. Eu me emociono em outros momentos. Eu me emociono na morte do José Arcádio, isso, o primeiro, o pai. Né? Patriarca. A maneira como ele morre, eu acho aquilo um negócio que é uma covardia. Eu fico... Né? Toda a maneira como a gente entra no inconsciente dele, né? A gente entra na cabeça dele, de um homem que perdeu a lucidez. Né? E como... esse, para mim, pessoalmente, é o meu momento mais emocionante. Mas, dos leitores aqui, mais alguém se emocionou com o final? Se sentiu dessa maneira? Isabela, o final, eu já cheguei até a te falar sobre isso nas mensagens que a gente trocou, que esse livro, para mim, ele tinha uma trilha sonora. Ele tem 2 trilhas sonoras. Uma é aquela música Eva, que o pessoal canta como se fosse de carnaval, mas assim, é o fim da aventura humana na Terra. E Nossa, outra... perfeito. É que o ritmo é muito carnavalesco. Né? Não, o pessoal canta como se fosse uma maravilha. Vamos morrer. Pequena Eva. É bem isso. Enfim. E o outro, uma música cantada de uma maneira muito bem interpretada pela Elis Regina, que é Como Nossos Pais. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Então, a minha pergunta é assim, se você vê o livro, o Gabriel Garcia Marques, como um fatalista, um niilista, ou se isso é um recado, um protesto, de uma vida que parece sem sentido, que ela vai do Gênesis ao Apocalipse. Embora haja uma passagem, essa parece que você não relacionou, que é do livro do Apocalipse. Se eu esqueci alguns, se estiverem Não precisa esquecer, porque também não sei se a relação que eu faço é correta, mas tem um momento que eu acho que o coronel Gerinaldo Marques, ele derrota o diabo numa batalha de cânticos. E aquilo me parece a derrota, quando o diabo é derrotado no livro do Apocalipse, a história das 7 trombetas, em que ele é derrotado e tal. Mas, no fim, você vê uma história de predestinação, porque existe uma tentativa, desde o início, de decifrar os pergaminhos. E nos pergaminhos ele fala, olha, o primeiro, que é o patriarca José Arcádio, vai ficar pendurado numa árvore. E o último, que é o bebezinho com rabo de porco, vai ser comido pelas formigas. Ou seja, já estava tudo escrito. E toda aquela luta, aquela tentativa, era inútil, porque a vida não faz sentido nenhum e não importa o que você faça, nada vai mudar. Eu fiquei com uma impressão ruim nesse sentido desse fatalismo. Olha, nada tem sentido, a guerra não faz sentido nenhum. No fim das contas, eu lutei 34 batalhas para nada.
você viu alguma... O que você viu desse livro nesse sentido tão fatalista que eu fiquei muito desanimado com o livro. Eu não me emocionei. Eu falei, puxa, mas... Eu tenho uma natureza mais schopenhaueriana, nesse sentido de pessimismo. Eu falei, olha, eu acho que é isso mesmo. Isso vai acabar tudo. Olha, eu tiro a chave de interpretação um pouco do discurso que o Gabo fez lá no recebimento do Prêmio Nobel. Porque, apesar do final terminar com o apocalipse, parecer tudo uma predestinação fatalista, ele lembra no discurso, ele está falando com uma plateia de europeus, ele lembra aqueles que estão ouvindo que aquelas civilizações tão elevadas demoraram para chegar no ponto que chegaram. E ele enumera os anos levados por Londres para conseguir fazer as coisas, os anos demorados pelos suíços para se tornarem a nação pacífica que eles são, os anos levados para a construção do primeiro muro na cidade de Paris, sabe? Foram necessários séculos para construir coisas simples. A Europa, hoje tão avançada, tudo, foi banhada em sangue mil vezes. Ele está chamando a atenção para aquela plateia tão elevada que nós só estamos em estágios talvez diferentes da mesma história. Então, isso parece dar a impressão de que ele não é assim tão fatalista, ele parece ter alguma esperança de que talvez nós não vivamos para ver a América Latina se transformando, né, em países justos ou mais justos do que são hoje e tal, mas há possibilidade. E a outra coisa que eu ia falar, será que é só destruição, só morte? Sim e não, porque parece que ele responde a todos esses sentimentos negativos, a corrupção, a exploração, a morte, o incesto, os pecados, com outras virtudes, com outras forças positivas, a criatividade, a beleza, a ternura. Ele parece querer acreditar e defender que, apesar de tudo que sofremos, nós conseguimos responder com vida, nós conseguimos responder com criatividade, nós conseguimos responder com inventividade, com alguma coisa que nós temos de valores. E eu trouxe... está em outra página, mas eu vou pular aqui. Eu fiquei pensando, palavras-chave, nos temas, né? Quais são os temas tratados no 100 Anos de Solidão? E eu enumerei primeiro, os que me vieram na cabeça eram todos ruins. Quais são os temas tratados? Aí eu trouxe a ideia dos pecados originais cometidos numa família que você paga por gerações e gerações e gerações. Isso é uma ideia, inclusive, da tragédia grega e tal, né? De filhos e sobrinhos e netos pagando pelos pecados lá de trás. A ideia do destino, de que nós não podemos escapar aos nossos destinos e estamos condenados. O esquecimento e a memória, que também são tratados, com a maneira como não cultivamos aquilo que construímos na nossa história, exploração, tirania, o isolamento de Macondo diante do restante do mundo que estava se desenvolvendo, que estava desenvolvendo a ciência, que estava desenvolvendo tecnologia, e a decadência e a ruína. Eu pensei primeiro só em coisas horríveis, assim, nossa, todos os sistemas, que livro triste, né? Por que a gente gosta tanto dele, né? E aí, eu pensando melhor, fui lembrando de outros valores que eu até coloquei em outra página. Como que os personagens respondem a tudo isso? Apesar de ter tudo está lá, mas os personagens respondem com outras virtudes, com outras forças, com outras energias, sei lá, com amor. A Pilar Terneira representa o amor de Meme por Maurício Babilônia, outros amores verdadeiros. O amor de Maurício Babilônia por Meme é representado pelas borboletinhas amarelas, e, na minha opinião, as borboletas amarelas representam todas essas virtudes. Toda vez que elas surgem, na minha opinião, sim, elas representam a imaginação, amor, empreendedorismo, generosidade, que alguns personagens também manifestam, a Petra Cotes, que tem a energia do sexo como uma coisa positiva, ao contrário da Fernanda. O idealismo do próprio coronel Aureliano Buendia, que acreditava naquilo que estava fazendo e, querendo ou não, se entregou a um ideal. O idealismo do pai, do patriarca de todos também, né? A inventividade, a beleza, a Remédio Isabela, que era tão bela que ela sublimou, né? O corpo dela flutuou e foi quase um arrebatamento que ela teve. Oi, diga, Fer. Pega só o microfone, tem... Não,
Só para quem ouvir no YouTube poder saber qual a sua pergunta. Diga lá. Oi, Isabela, por conta das borboletas amarelas, eu li o livro já tem muito tempo, eu li na faculdade, né, 100 anos de solidão. Mas aí veio o desenho animado da Disney, Encanto. E aí eu queria saber, porque tem a correlação da borboleta amarela, e ela, na verdade, eles são expulsos daquele, constroem um novo povoado, se teria alguma inspiração Total. de Gabo em relação ao Encanto da Disney, sabe? Encanto é a versão da Disney da mitologia da né? Gabriel Marquesiana. É a versão Disney, né? É, eu nem versão gostei tanto Disney. desse desenho. As crianças amam, né? E eu acho tudo até bem legal, tudo, mas eu nem achei tudo isso. Já vi desenhos melhores. Mas que as inspirações ali de todo o universo mitológico, toda a mitologia está ali, é totalmente inspirada no realismo mágico de Gabriel Garcia Marques. O próprio fato de se passar no meio da selva, né, no meio da floresta e tal. Porque há outras paisagens na Colômbia, né? A Colômbia tem montanha, a Colômbia tem mar, a Colômbia tem outros climas, né? Mas o fato de terem escolhido uma Colômbia tropical, uma Colômbia verdejante, uma Colômbia úmida, né? Também faz parte dessa mitologia do Gabriel Garcia Marques. E também por conta da magia. E as borboletas por toda parte, representando a magia. Assim, eu tenho a visão muito do Iga também, que é um livro para mim que não me marcou muito porque era muito triste, sabe? Eu achava ele muito pesado. A leitura, para mim... Tanto que agora eu vou ler de novo, porque talvez agora a minha visão do livro vai ser diferente da que eu tinha, ao tempo da faculdade. Mas, e aí mostra, por conta dessas pequenas simbologias, algo que ele teria de positivo e que, por conta do cenário, que é assombroso, triste, né, de... desafios que não tem na visão, né, dali, porque a primeira vez eu acho que eu me senti numa casa de louco, sabe? Porque eram tantos nomes, tanta coisa, esses romances meio esquisitos, sabe? E eu ficava assim, nossa, mas essa família aqui é muito louca, eu não sei se eu que sou louca, mas essa família era muito louca, a percepção que eu tinha, sabe? O meu incômodo na primeira leitura foi tamanho com essa loucura toda, esses nomes, tudo que eu parei, que eu abandonei, né? Na minha primeira leitura não funcionou porque essa loucura toda me incomodou. Eu ainda não tinha maturidade suficiente para entender esse tipo de obra de arte, né? Eu queria coisas que fizessem sentido. Quando não estava entendendo muito bem, eu desanimava e parava. Mas aí, quando a gente lê de novo, eu recomendo que leia de novo, que você vai entender coisas que você não tinha entendido antes. Isso, exato. Né? Mas Tem mais uma pergunta aí, Elizabeth. É uma pergunta mais em geral do autor, assim. Você vê a existência de um Gaboverso? Porque eu vejo assim, o 100 anos de Solidão são histórias que ele ouviu falar antes da existência dele, né? E aí vem em seguida Amor em Tempos de Cólera, que é sobre os pais dele, então a infância dele que ele viveu. Aí a Crônica de uma Morte Anunciada é a adolescência dele, ele mais jovem, que ele viveu também. E aí, acho que escreve, é o coronel, é o avô dele que ficou esperando a aposentadoria. E eu acho que por final tem o Memórias das Minhas Putas Tristes, que é ele mais velho vivendo. Então você vê essa existência e é o Com padrão certeza. assim. A mais recente vencedora do Prêmio Nobel de Literatura, Annie Ernaux, ela só escreveu livros falando da própria vida. É que ela não tinha essa coisa do realismo mágico, ela é só realista. Só que ela fala só dela, da vida dela. E ao falar da vida dela, ela consegue, é por isso que ela ganhou o Nobel, ela consegue falar do coletivo. Ela consegue expandir a vivência mesquinha, ínfima dela e da família dela e dos pais dela. E ela consegue fazer retratos da França, consegue falar até do século XX, porque ela viveu boa parte do século XX. Então, assim, é muito comum que autores se baseiem nas suas próprias vivências, na sua própria vida. O Gaboverso que você falou é muito preciso. Né? É muito comum que os autores busquem no seu próprio repertório de fábulas, de ideias. Né? Você vê, ele saiu da Colômbia no fim dos anos 50 e passou a maior parte da vida dele
quase mais de 50 anos vivendo no México, mas ele não absorveu tanto assim a cultura mexicana, a mitologia mexicana, que também é muito rica, mas continuou colombiano a vida inteira, continuou falando da vida dele a vida inteira e trazendo as memórias da infância dele e as coisas, as histórias que a avó dele contava. Enfim, é a essência que ele é por essa janela que ele enxerga o mundo, pela janela dos próprios olhos, né? Então, são escolhas de autores. Alguns autores criam todas as suas obras com base nas suas vivências pessoais. No caso dele, ele ainda expandiu, trouxe personagens, trouxe magia, enfim. Outros autores ficam mesmo ali na realidade objetiva da vida, que é o que aconteceu com a Nobel de Literatura agora, Annie Ernaux, que não traz nada de mágico, ela só traz coisas reais. E, ao mesmo tempo, é bem comovente, assim, né? Deixa eu voltar aqui, eu pulei algumas coisinhas. Eu ia trazer as referências históricas, gente, porque essa é a companhia bananeira que inspirou aquela do livro, é a United Fruit Company. Olha que legal aqui nesse cartaz publicitário de 1920. Veja que corresponde ao auge, né, do ciclo da banana, mesmo ali na infância do Gabriel Garcia Marques e na própria história de Macondo. Olha ali o cartaz publicitário mostrando como a United Fruit Company está em toda a América Central, no Caribe e ali, no nortezinho da Colômbia, né, pegando ali Cartagena e pegando ali aquela região caribenha onde se localiza a cidade natal do Gabriel Garcia Marques, que é Aracataca. Macondo é inspirada em Aracataca, que foi uma das cidades onde havia plantations de banana, onde havia greve de trabalhadores, e era isso que o juiz Flávio estava falando, né, que houve greve, houve massacre, pelo menos dizem que houve, e o governo negou, né, toda a cidade negou, e, enfim, foi uma denúncia. Por isso que eu digo que 100 anos de solidão também funciona como uma denúncia, porque, querendo ou não, ele levou para o mundo inteiro esse massacre. Agora, todo mundo sabe que houve um massacre em Aracataca, promovido pela United Fruit Company com apoio do governo colombiano, porque eles, enfim, interesses eram escusos, né, eram misturados. E ali algumas fotos e tal. O que companhias como a United Fruit Company fez foi o que hoje em dia a gente chama de criação das repúblicas das bananas, né? Jamaica, Guatemala, El Salvador, a própria Colômbia, Venezuela, Panamá, que aliás consegue a separação na Guerra dos 1000 Dias ali, né? Uhum. E depois a construção do canal e tal. E essa referência ela é muito rica, Isabela, porque, para você ter uma ideia, eu nunca ouvia, eu convivo há bastante tempo com o pessoal do direito do trabalho, mas esse livro é tão rico que isso aqui é passado, eu nunca ouvi falar de alguém que desse aula, falasse de alguma coisa de direito do trabalho, lembrando desse massacre, nem para falar sobre direitos humanos, mas, por exemplo, usa-se muito o Germinal, do Zola, que é um livro fictício e de uma coisa muito menos violenta e não real, mas de uma greve... Você leu, imagina... Os carvoeiros, né? Exatamente, de uma greve frustrada, que não dá nada certo. Mas esse é outro acontecimento importante. Mas esse impactou desde a primeira leitura, que eu já convivia com o já direito tinha do esse olhado do direito do trabalho. Né? Mas consequências desse neocolonialismo, dessa interferência do capital norte-americano nos estados frágeis, nas repúblicas frágeis da América Central e Caribe, podem ser sentidos até hoje. Né? Aí tem as referências autobiográficas. Eu estava falando do povoado de Aracataca, onde ele nasceu, e ele passou a primeira infância criado pelos avós. Não porque ele não tivesse pais vivos, mas os pais deles deixaram ele para ser criado com os avós. Né? E depois ele passou já a adolescência, ele foi estudar fora, aí que ele teve a sua vivência de fora, ele saiu do mundo mágico, que na sua consciência de criança, Aracataca era um povoado mágico, cheio de histórias, e durante a infância dele havia ainda reflexos do ciclo da banana, então havia mais movimento, mais prosperidade, né? A Aracataca atravessou um período de prosperidade graças ao ciclo da banana, enfrentou greves de trabalhadores que resultaram em repressão e morte com o apoio do Estado colombiano. Durante a adolescência e fase adulta, o Gabriel Garcia Marques saiu de Aracataca, foi estudar em Bogotá. Para ele era quase como ir para outro país, porque Bogotá fica na montanha, Bogotá é frio,
tem outro sotaque. Então, para ele, era quase como ir para outro país. Foi um grande choque, né? Foi deixar o colo quentinho dos avós, né? E ir para o mundo frio dos adultos. E lá ele foi fazer o ensino médio, foi fazer faculdade de Direito, enfim. E quando ele voltou para Aracataca, ele ficou chocado com o declínio, porque ele percebeu que o povoado mágico da infância dele não existia mais. Estava empobrecido, estava abandonado, não se parecia em nada com aquilo que ele se lembrava. Todo mundo tinha saído, todo mundo tinha ido buscar um futuro fora de Aracataca. Hoje, se visita o povoado, né? Mas eu não sei se tem coisas daquela época, não é uma coisa, eu acho que é mais para turistas, assim, né, que montaram todo um monte de lugares para se visitar. Mas eu procurei fotos, né, para ver se você encontra alguma coisa, é meio difícil, pelo menos não achei fácil na internet. Esses são os avós que criaram o Gabo durante a infância. O avô é o coronel Nicolás Marques, que levou o menino para conhecer o gelo, só que foi no armazém da United Fruit Company. Eles tinham um armazém que eles vendiam peixe e havia gelo, né, para refrigerar, e era uma novidade. E ele teve exatamente a mesma reação do menino Aureliano. Ele pôs a mão e soltou, falou assim, mas isso queima, né? E ele achou aquilo incrível, uma pedra preciosa, né? Aracataca fica na Colômbia caribenha, é um lugar quente pra caramba. O gelo devia se parecer sobrenatural para eles. O avô dele lutou do lado do Partido Liberal na Guerra de los Mil Dias, né? E perdeu, exatamente como o coronel Aureliano. Serviu, lógico, de inspiração para o coronel Reinaldo Marques, né? Que é um amigo do Aureliano Buendía. E a avó, a Tranquilina Iguarã Cotes, olha os sobrenomes. Iguarã, sobrenome da Úrsula, e Cotes, da Petra Cotes. Contava histórias da família, falava de fantasmas, fazia premonições e dizia ao pequeno Gabo que ele também tinha o dom da clarividência. Então, esse foi o ambiente em que ele cresceu. A casa dele, eu não sei se essa é a casa original, tá, gente? Eu não consegui pesquisar se isso é só para turistas, se construiu, porque parece muito nova, né? Muito reformadinha. Mas lá em Aracataca você visita a casa da família. De qualquer maneira, a casa era muito importante. Tanto que antes de conseguir escrever o romance, o Gabo pensava em escrever um conto, e o conto se chamaria A Casa. Foi as primeiras ideias que ele teve, que ele ficou mastigando por muitos anos, sem conseguir escrever, era em torno de uma casa, a casa da infância dele, a casa onde tinha esses ecos dessa família que tinha morado lá. Uma família cheia de bebês legítimos e bebês bastardos, tias solteironas, parentes desviados, primos e agregados. Né? Era uma casa cheia de mistérios para o olhar de uma criança. E ele guardou esse encantamento por toda a vida sobre essa casa. No começo, a ideia era falar da casa. E não deixa de ser que ele continuou falando da casa, porque muitas vezes falar de uma família e falar de uma casa é a mesma coisa. A casa da família Buendía. Sabe como se fala? A casa dos Buendía é a mesma coisa, né? Então, ele falou, no fim, de uma casa, mas ele falou de uma trajetória familiar. Uma casa que, no começo, tinha portas abertas, que era toda integrada com a comunidade dos fundadores, que promovia festas, que recebia forasteiros, que tinha vida, que tinha crianças, e depois se fechou. E foi se fechando cada vez mais em si mesmo, caindo na ruína, no esquecimento e declinando junto com a cidade. Essa questão dos temas que eu tinha tratado... sobre a questão do destino, que sempre volta e sempre volta, eu trago uma frase aqui que é dita por Pilar Terneira. Um século de baralho e experiência tinha ensinado que a história da família era uma engrenagem de repetições, escrevi errado, de repetições irreparáveis, uma roda giratória que teria continuado dando voltas até a eternidade, se não fosse o desgaste progressivo e irremediável do eixo. Então, de certa forma, eu pensei nessa ideia. O tempo no 100 anos de solidão não é circular como um anel, ele não fica voltando e voltando e voltando, mas ele é espiralado como uma mola, ele fica dando voltas, mas ele tem um começo e ele tem um fim, porque a história, ao mesmo tempo que é circular e repetitiva, ela tem um começo e um fim. Ela tem uma gênese e ela tem uma destruição, um apocalipse. Essa imagem me parece mais interessante. Aí os outros temas
que eu considero mais luminosos, mais positivos e que, na minha visão, na minha interpretação, são representados pelas borboletas e as flores amarelas. Todos os momentos em que a história traz, apesar de toda dificuldade, de toda ignorância, de todas as sombras, todos os momentos que a história traz amor, imaginação, idealismo, beleza, generosidade, magia, empreendedorismo, criatividade, que eu não coloquei aqui, na minha opinião, são muitos momentos luminosos que fazem que, apesar de tudo, a leitura desse livro seja bela, seja agradável, comovente, não é só uma sucessão de desgraças. Eu gosto demais, para mim, a Úrsula ela é de uma sabedoria. Quando a Fernanda Del Carpio está ali, fechando a casa, se fechando ao mundo, e a Úrsula está bem velhinha, ela já quase não tem poder mais para discutir, de tão no finzinho da vida que ela está, ela dizia que abram portas e janelas, gritava, que preparem carne e peixe, que comprem as maiores tartarugas, tartaruga para comer, né? Que venham forasteiros estender suas esteiras pelos cantos e urinar nas roseiras, que se sentem à mesa para comer quantas vezes quiserem, que arrotem e digam disparates e enlameiem tudo com suas botas e que façam com a gente o que lhes der na telha, porque esta é a única maneira de espantar a ruína. É se abrindo para o mundo, é se abrindo para a vida, é recebendo, dando e recebendo, sendo generoso, não se fechando para o que vem de fora. Essa me parece ser uma lição que Úrsula aprendeu. Ela é uma personagem que passa por uma transformação daquela Úrsula ali, meio amedrontada com as novidades no começo, para essa senhora que briga com a Fernanda, porque quer, né, que abra, né, abra a casa, abra a família, era o único jeito de espantar a ruína. Ela não é ouvida e a ruína vem. Então, com essa frase, eu encerro. Para mim, ela é extremamente inspiradora. Se vocês tiverem mais perguntas, mais comentários para fazer, fiquem à vontade. Oi, Neiva. Não, o microfone. Isabela, por que chama 100 anos de solidão? Porque supostamente ele é um período temporal de 100 anos, né? Um pouco mais, um pouco menos. Como eu falei, parece começar ali em algum momento ali na virada do século XVIII para o XIX, talvez entrando mais no século XIX, 1820, 1830, e chega até o século XX, 1930, 1940. Seriam 100 anos desse símbolo da inevitabilidade do destino dessa família, que é o símbolo da solidão. Apesar de haver personagens introspectivos e extrovertidos, personagens festeiros, personagens que abrem as portas, no fim todos estão sós, principalmente no fim da vida. No final, todos temos que nos confrontar com a nossa própria solidão, com o nosso próprio destino. Então, são histórias de muitas solidões. No fim, todos eles têm a sua própria solidão, precisam enfrentá-la no fim. E também funciona como a tal da alegoria da solidão da América Latina, que parece apartada do restante do mundo. Para o resto do mundo é como se fôssemos invisíveis, ainda mais naquela época. A gente deve muito a esses autores, ao Pablo Neruda, ao Vargas Llosa, ao Gabriel Garcia Marques, ao Borges, ao Cortázar, que são autores latino-americanos, ao Jorge Amado no Brasil, que foram lidos e levaram aqui as nossas questões latino-americanas para o restante do planeta, porque nós éramos zeros à esquerda, né? No contexto geopolítico mundial e mesmo no contexto cultural, assim, artistas do século XX, não só da literatura, mas também das artes plásticas, da música, conseguiram levar as questões latino-americanas para o restante do mundo e nos salvar um pouco, dar um refresco para essa nossa solidão. Mas continuamos sendo solitários, né? Na medida em que não somos prioridade de ninguém nesse planeta, a não ser de nós mesmos, né? Ótimo. Alguém mais tem pergunta? Obrigada. Isabela, assim, só para você ter uma ideia, essa resenha deveria ter acabado às 5, são 10 para 7. A gente pegou esse auditório emprestado do TRE, eles nunca mais vão emprestar nada para nós.
São 10 para 7, eu estou completamente São 10 para 7, 10 para 8 do seu horário. Desligada. A gente extrapolou todo o limite de paciência e da generosidade. A gente não, você a gente está explorando, na verdade. E a gente não vai te pagar horas extras. Nós estamos na América Latina. A gente contratou até às 5, o resto é o brinde que você está dando para nós. Exato, Então, o resto... nós temos um ritual, eu disse que você ia passar por uma avaliação, e normalmente é o debatedor quem avalia se a pessoa tem ou não direito a entrar na confraria dos beletristas. Mas eu vou dividir essa responsabilidade, como o voto é secreto, eu vou te pedir um favorzinho, você levanta um minutinho, eu vou colocar aqui, cara, você está com a máquina fotográfica? Espera aqui, vem aqui, Elísio. Vamos virar aqui de costas, para você não ver quem está votando, mas eu vou deixar impresso que se você quiser judicializar, vem aqui, Elísio. Você vai ter o voto impresso e auditável. Então, quem acha que a Isabela tem o direito, ela fez por merecer, não leve em conta essas 2 horas extras, trabalhou mal, virar nossa confreira, levante a mão, por favor. Sim. Tira uma foto para depois... Não, mais uma. Levanta os 3 ou 4 que levantaram, levante a mão. Ótimo. Depois a gente passa... Isabela, eu não contei bem, mas acho que por 1 voto ou 2, acho que deu uma maioria. Olha, estamos todos encantados. Eu realmente ficaria muito mais tempo. Mas... nós extrapolamos todos os limites que nós podíamos extrapolar aqui. Então, tem algo do cerimonial para declará-la ou eu mesmo? Vamos lá, então. Então, o Dr. Flávio Iga, né, vice-diretor da Escola Judicial, que vai fazer a entrega da placa para a Isabela. E depois... não vão embora, tem os livros que eu vou sortear. Vocês ficaram até agora, gente. Você pode provar, o diploma que você passa a ser a confraria que está em cima do CC. Nossa, que honra! Até incluída nessa votação, por favor. Muito obrigada, gente. Então, acho que a Isabela tem livros para sortear para nós? Sim. Eu tenho. Como que a gente organizou? A gente escondeu 2 marcadores de página embaixo dos assentos de vocês. Agora, tinha mais gente antes aqui. Vai ser uma gincana, então. Então... mas me garantiram que esconderam. Eu posso procurar também? Imagina, agora eu estou fazendo as pessoas para procurar. Está embaixo de alguma das poltronas aí. O Cristiano está garantindo. Achou um já achou. Achou um! Já teve um premiado aí. Aê! Tá. Sorteamos já? Pessoal. Quem escolhe... Parabéns. Olha, para você fica a título de indenização, ok? Ele é o pobre coitado do TRE que nunca mais vai emprestar nada. Que ótimo que o senhor ganhou. Como foi o primeiro a achar, pode escolher. Ou Frankenstein, ou o Corpo e Outros Espíritos. Todos são bons. Edgar Allan Poe é demais. Outro. Pessoal, a gente gostaria de fazer uma foto com confreiras e confrades presentes, por favor. A Nina.
Nina, você está oficialmente convidada a vir expor um livro, viu? Nina. Pessoal, vamos só. Fernanda, Gilza, quem mais? Ricardinho, acho. Oi? Júlia, claro. E a Raquel, doutor A Flávio? Raquel também está aí? Sim. Ah, sim, claro. Eu quero. E depois, quem quiser também tirar fotos com a Isabela, espera um pouquinho que a gente providencia, Vamos tá só bem? tirar do time de confrades e confreiras. Vem a Júlia, Gilza. Gilza, eu não quis te falar porque ela disse que se inspirou no seu trabalho. Eu falei, a Gilza já está metida demais. Eu não vou ficar falando. Eu falei que a Isabela se inspirou nela. Isabela, vamos tirar uma foto com